Olá pessoal que acompanha aí o canal Arrego News, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Inclusive você, cachorro que está latindo aí e atrapalhando o áudio. Bom pessoal, dia de hoje, né, dia de sexta-feira, a gente tenta se dignar a fazer a resolução de desafios que nos propõem, né, os internautas, é, enfim, que nos mandam aí propostas e tal, né? A ideia é realmente encarar a sexta-feira como sendo um dia de desafio. Coisas que vocês desejam que a gente faça e de repente a gente consiga fazer ou não, enfim. Mas essa sexta-feira em especial eu vou me dignar a fazer um desafio para mim mesmo. Né? Desafio esse que demanda de muita reflexão, demanda de muito tato, muito cuidado na fala, muita importância também que a gente tem que dar ao que vai ser dito, porque é algo que nos mexe muito, né? Que remete muito à nossa humanidade. A gente tem vivenciado aí, nesses últimos meses, uma questão de um vírus, algo tão pequeno, né? Algo tão diminuto, tão minúsculo, que vem ceifando tantas vidas e que vem modificando o nosso convívio social de modo drástico. Como se não bastasse isso, algumas coisas da natureza vêm acontecendo também e vem tornando nossa vida mais complexa, né? Assim como outras ações de mão humana que tornam ainda mais absurdas certos acontecimentos. Esta semana, né, antes de ontem, uma grande explosão ocorreu em Beirute, no Líbano, né, de algo que não precisava acontecer e que não seria possível se não fosse de repente um deslize, um desleixo ou mesmo alguma coisa do tipo, vou fazer aqui, ninguém vai saber, enfim, ninguém vai saber, enfim, a gente não tem como. As autoridades do local que vão tentar desenrolar isso aí, que vão tentar observar e tentar elucidar essa situação. Mas o fato é que essa explosão de grande proporção, né, oriunda de um material altamente tóxico e perigoso, né, lidar com a amônia não é algo fácil. Lidar com a amônia é algo que demanda realmente um cuidado, né, uma responsabilidade muito grande. Mas para além de fronteiras, né, as pessoas que morreram, as pessoas que ficaram feridas, as pessoas que ficaram desabrigadas, elas estão passando a viver um momento de muita privação. Muitos de nós, brasileiros, né, não temos como ajudar, a não ser com nossas orações. Mas a pergunta é, e aí é que vem o pulo do gato dessa minha fala de hoje. Não precisamos nesse momento, né, aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, de bombas explodindo, de grandes desastres. Nós já temos nossos convívios sociais aí muito cheio de percalços e de notícias chatas, ruins, que a gente se pergunta se será que a gente não poderia fazer alguma coisa? De coisas desde pequenas e singelas do cotidiano, como coisas mais complexas e que demandam de maior articulação entre as pessoas, inclusive entre as autoridades e movimentos particulares, públicos e assim por diante. Eu estou falando no nosso cotidiano, né? O que a gente pode fazer para a gente tornar a nossa vida em sociedade mais saudável, mais tranquila, melhor para os filhos que estão por vir, melhor para as outras gerações que estão por vir. Será que a gente realmente amanhece e diz assim, meu Deus, obrigado? Será que a gente realmente diz, ao encontrar alguém necessitado no caminho, e esse avião, por exemplo, que passa sobre nossa cabeça nesse exato momento, né? Será que ele leva, né, a esperança para outras pessoas dentro desse avião? Será que a gente consegue ser esse avião para outras pessoas? Não no sentido negativo, por exemplo, do tráfico de drogas, né, esse aviãozinho, mas no sentido puro, lindo, singelo e direto e construtivo da palavra.
avião, né? Levar algo dentro, pessoas ou coisas, enfim, coisas positivas que possam ser entregues a outros. É, o nosso colega que está passando privação, né? O mendigo, ou a pessoa que está morando na rua, o lixo que a gente poderia separar, a pessoa que trabalha na coleta seletiva de lixo, se a gente cuida bem, se a gente trata bem, se a gente já disse oi mãe, bom dia, eu te amo, ou oi pai, bom dia, eu te amo, se a gente já deu um abraço em alguém que está necessitado, se a gente já ouviu alguém que está precisando falar, e a gente pode muito bem servir de válvula de escape naquele momento, algo muito importante que transcende muitas vezes a terapia, ou mesmo quando a gente pensa em terapia, será que a gente está indo, né? Será que a gente pode se ajudar mais nisso para tentar fazer com que o nosso convívio com o outro seja melhor? Será que a gente não poderia diminuir a conta de energia? Será que a gente não poderia diminuir a conta de água? Será que a gente poderia plantar mais do que simplesmente comprar? Será que a gente poderia... Enfim, tantas perguntas que a gente pode se perguntar e responder ao mesmo tempo que a gente fica meio que maluco, tá? Até mesmo nessa hora que eu estou gravando, eu fico olhando para vocês, para mim mesmo na imagem da gravação em selfie, e fico vendo também os minutos correndo e eu fico me perguntando, minha Nossa Senhora, será que eu tenho que parar agora? Eu tenho que me preocupar com a quantidade de minutos, porque senão a galera não vai me enxergar, porque é muito tempo e é muito chato ver um vídeo longo. Cara, eu fico me perguntando se nesse exato momento vale a pena me questionar sobre isso. Eu acho que nesse momento não vou me importar. Eu acho que eu vou falar e falar, porque falar para mim nesse momento também pode ser que seja algo terapêutico. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar sim com o outro, tem que se preocupar sim com as coisas que estão ao nosso redor, porque nem tudo é infinito. Aliás, ao contrário, a maioria das coisas que fazem com que o ser humano consiga sobreviver seja finito, né? Tem um fim, ainda mais se a gente não cuidar e ficar usando desregradamente. Será que aqueles que têm mais condição financeira não poderiam ter um pouco mais também, proporcionalmente, de condição de objetivamente se preocupar e auxiliar aquele que não tem condição? Né? Será que a diferença das classes sociais são tão importantes assim para manter puro e simples status em detrimento do sofrimento do outro? Nossa, tem tanta gente que não se importa, tem tanta gente que não está nem aí, tem tanta gente que não consegue nem olhar para a cara do outro porque não se acha igual, se acha superior. Ser superior, que absurdo. Se a gente vai, se nós somos feitos da mesma matéria e que a gente provavelmente vai para o mesmo local, ou para debaixo da terra ou virar um pó. Cedo ou tarde todo mundo vai ter o mesmo fim. Então, por que isso? Né? Por que essa indiferença tão grande? E quando existe algo de se importar com o outro, seja algo para ser negativo, né? Como tantos exemplos de absurdos que já aconteceram, de pessoas que foram espancadas do nada no meio da rua, ou de pessoas que assim, sofreram certos machucados sérios, né? Coisas absurdas, né, que a gente vê por aí afora. Então, assim, não jogue lixo no bueiro, não jogue lixo onde não deve, né? Vamos buscar viver mais aquilo que a gente apregoa, né? Ser mais coerente com aquilo que a gente acredita, né? Deus, independente da religião, eu acredito que não seja um Deus punidor, punitivo. Eu acho que ele é um Deus de compreensão e amor. E sendo assim, por que a gente não segue exatamente essa compreensão e esse amor como ele apregou e põe de fato em prática? Tanta gente precisa, e tanta gente bate no peito e brada aos 7 ventos dizendo que é religioso assim, assim, assado, e na verdade na prática não vivencia como deveria. Eu acho que a gente precisa de mais práticas e menos teorias, tá certo? Eu acho que a gente precisa de mais vivência, mais contato um com o outro do que teorias. Eu acho que a gente precisa de colocar a mão na massa, literalmente, e fazer o que a gente precisa fazer para tentar tornar esse mundo melhor. Tá? Então, eu acho que o pessoal do Líbano merece nosso interesse, merece nosso apoio, merece nossas orações. Mas assim como tantas pessoas que morrem de fome na África, assim como tantas pessoas que morrem por conflitos na Ásia e na Europa Oriental, assim como tantas pessoas morrem de
intolerância racial na América do Norte, ou quantas pessoas morrem por acidentes de trânsito na América do Sul, ou quantas pessoas simplesmente não se importam e quantas pessoas penam pela quantidade de corrupção, inclusive no nosso país. E assim por diante. Partido A, partido B, tanto faz é como Cazuza, isso aí não importa, o que importa é a nossa prática, a nossa vivência. Lute por aquilo que você acredita, mas sempre lutando com o respeito que se merece, com o respeito que o outro merece, né? Respeito e consciência de que as adversidades são importantíssimas para a construção de uma sociedade mais multicultural, mais cheia de ideias e criatividade, cheia de expoentes maravilhosos de vários cantos da arte e da criação industrial ou da criação comercial, seja lá do que for. Nós somos e dependemos uns dos outros, né? Nós somos humanos e dependemos uns dos outros. Então vamos fazer jus a isso, pessoal. Eu que proponho hoje um desafio a vocês, né? Que tal amanhecer no dia de amanhã, ou mesmo hoje, né? Chegar e dizer assim: obrigado, meu Deus, e vou fazer de um tudo para que esse dia seja tão bom para mim como é para o outro. Ou o contrário, tão bom para o outro quanto é para mim. Se a gente consegue vivenciar esse vice e vice-versa dessa fala, eu acho que a gente consegue tornar esse mundo melhor. Pelo menos se a gente conseguir diminuir os conflitos no nosso microcosmos social, a gente consegue fazer com que microcosmo com microcosmo com microcosmo fique um macrocosmo. E assim vai crescendo até se tornar algo positivo em todo canto. Então, fica aí a nossa dica, a nossa orientação, o nosso desafio. Tenham um ótimo dia, sejam todos abençoados como cada um merece, independente da crença, independente do posicionamento político, independente de qualquer coisa. Beijo no coração e um afago na alma. Arriaga News. Tudo de bom.